Você sabe como faz para perder a salvação? Você acredita que alguém pode perder a salvação? Bom, primeiro, para perder a salvação, precisa ser salvo. E você acredita que quem já foi salvo pode perder a salvação? Esse é um tema muito intrigante, muito conversado. Existem duas linhas teológicas que falam sobre isso, né? Uma se chama arminianismo e a outra se chama calvinismo, né? Eu acredito que na plenitude tem muita coisa boa de cada uma das duas, mas eu não quero entrar porque existem várias conexões dentro de cada doutrina, de cada ensino, de cada vertente. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui, que eu vou pegar alguns versículos para a gente refletir sobre eles e vamos orar. Se você sentiu que você está quase perdendo a salvação, se você sentiu que você está quase, assim como Deus disse para Samuel, nem me fala mais de Saul, que eu não quero mais nem saber desse cara, não quero nem saber dele. Então, de repente, se você sentiu que você entristeceu, ou se você conhece alguém que está andando na corda bamba, sem temor, então aqui é para chamar a atenção de alguns versículos aí no final. No final eu vou dar meu parecer mais completo e amplo sobre isso. Mas pense comigo aqui, vamos lá. Em Hebreus capítulo 4, do versículo 4 ao 6, diz assim: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e recaiam, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Então é impossível aqueles que experimentaram o Espírito Santo recaindo sejam renovados para o arrependimento. Então esse texto ele é usado para dar um alerta contra o abandono consciente da fé. Então uma pessoa que tem consciência que Cristo é o Senhor, mas ela decide ir para servir os deuses pagãos, servir Umbanda, Candomblé, outro tipo de religião que é outro Deus, que é outro espírito que está regindo. Sei que talvez você está me assistindo, você é de outra religião. Agora eu estou entrando numa palavra para cristãos, né? Então você vai entender no final. Vou falar, se você quiser ser cristão, entregar a tua vida para Cristo, só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então diz aqui em Apocalipse 3:5, o que vencer, vestido de vestes brancas, e da maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Então aquele que estiver vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma Deus riscará. Então implica que os nomes podem ser riscados, gerando um debate. Se ele diz de maneira nenhuma eu riscarei, então alguém que teve um nome. Então, o que você acha? Fala aí. Então, Jesus ele ensina sobre permanecer nele como uma condição para frutificar e não ser descartado. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 e 21, diz assim, porque se depois de ter escapado das corrupções do mundo, se de outra vez se envolver nelas, e vencidos por elas, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Então está dizendo que o estado da pessoa que conhece a Cristo e desvia é pior do que daquele que nunca conheceu, né? Então mostra o perigo de retroceder ao velho estilo de vida, né? Então, nós vamos aqui falar sobre o quê? Sobre Hebreus 10, 26 e 27, que diz assim, porque se pecamos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não vale mais o sacrifício pelos nossos pecados. Porque nós pecamos, já temos recebido o conhecimento da verdade e voltamos a pecar? Então, peraí. Eu saber que Jesus é o caminho, eu vou lá e me inclino para um outro Deus, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Então, existem pecados que são para a morte
E qual que é o pecado que pode roubar a salvação de uma pessoa? É a blasfema contra o Espírito Santo. Ela ter o Espírito Santo dentro dela e ela entristecendo o Espírito Santo e cultuar outro Deus. Ela pecou contra o Espírito. Então é pecar contra o Espírito. Então, aqui na introdução diz aqui, ó, a graça de Deus nos alcançou de uma forma imediata, imerecida. Nós não merecíamos. Então a graça ela veio sobre nós. Já Deus disse, esse é meu, se morrer vai para o céu. Só que nós temos que cultivar. É uma semente que Deus lançou sobre nós. Então, relacionamento contínuo, para a gente vigiar com perseverança. Então, aqui em Hebreus, quando diz isso, né? Existem alguns exemplos bíblicos ali que é impossível de ser renovado. Judas Iscariotes, ele viu os milagres, mas ele escolheu trair. Não podemos brincar com a fé, né? Então, esses dias eu disse para um discípulo muito amado, ele falou, e aí, como que nós devemos nos posicionar? Eu falei assim, é melhor você entrar no céu com medo ou ficar tranquilão e queimar no inferno? E aí? Então, tô falando sério hoje, né? Então, é bom a gente pensar aqui, em Apocalipse 3:5 diz assim, ó, ao que vencer de maneira nenhuma arriscarei o nome dele que está no livro da vida. Então está dizendo ao que vencer, o que é vencer? Estar com as suas vestes brancas, assim como aquelas virgens prudentes e virgens que não eram prudentes. Estavam aguardando, as virgens prudentes estavam com azeite, aguardando o noivo, as imprudentes gastaram e depois foram pedir para virgens prudentes. Falou, não, eu não vou dar meu azeite, porque vai vir o noivo. E o noivo vai vir, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então você tem que se importar em ser prudente. Então vamos aqui. 2 Pedro 2, 20, 21 alerta sobre quem volta ao pecado, diz assim que o final é pior que o começo. Então precisamos nos manter firmes, renovando a mente, vigiando, orando e buscando de contínuo. Né? Algum texto que vamos reforçar isso aqui para depois eu falar com vocês o que vocês estão achando desses textos, o que vocês concordam, discordam, qual que é a opinião de vocês. Então diz aqui em Filipenses capítulo 2, verso 12, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Então, como se desenvolve a salvação? Salvação veio uma semente da salvação na minha vida. Eu tenho que desenvolver ela regando ela com temor e com tremor. Não é porque eu levantei a mão, fui lá na frente falando que aceitei a Jesus, depois eu vou lá para a biqueira, vou lá para o pecado, vou lá para a prostituição, para a mentira. E aí eu tô falando, mas eu já sou salvo porque eu aceitei Jesus. Vai brincando. Porque a palavra de Deus diz que, estando dois numa cama, um será levado. E aí? Eu quero ser o que seja levado. E você? Você quer arriscar? Você quer arriscar? Você quer ter uma doutrina que arrisca? Não, mas eu tenho que servir por gratidão. Beleza, eu sou grato. Eu sirvo por gratidão. Mas o temor me leva a não permanecer no pecado, porque todo aquele que é nascido de Deus não permanece no pecado. Uma coisa é você tá andando na rua e um pombo, pumba, fez lá, cocô na sua cabeça, tudo bem. Outra coisa é um pombo fazer um ninho na sua cabeça. Então, falhar, aquele que é nascido de Deus vai vencer o mundo, vai vencer o pecado. Então, uma coisa é você errar, outra coisa é permanecer no erro. Você está comigo aqui? Então, em Mateus 24, 13 diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, peraí, perseverar até o fim. Se eu abandonar um caminho, se eu abandonar a Cristo, abandonar a Cristo, ele não vai te abandonar. Peraí. Então, vamos tomar cuidado com essa doutrina, porque isso aí nós podemos ter muitas pessoas se afastando da presença de Deus, né? Então, em 1 Coríntios 10, 12, diz assim, aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então, tem muita gente que acha que está de pé na igreja,
Sabe que na igreja é um lugar que tem muitos desviados, muitas pessoas que perderam o temor e elas acham que oferecer naquele ritual, aquele momento é o suficiente e elas estão com pecados ocultos, blasfemando contra o Espírito Santo, praticando jogos de invocação satânica ali, sem temor, e até participando de rituais. Eu acho assim que nós temos que ter uma percepção do reino do Espírito, que o nível de um filme de terror que tem uma invocação diabólica, ele é pior do que uma pessoa assistir uma pornografia. Você tem noção do grau de contaminação espiritual que uma pessoa tem a hora que ela assiste um filme de terror na sala da sua casa com a sua família e tá tendo um ritual de invocação do mal naquela sala e ela tá lá com os filhos, com a família, com os que ela mais ama, achando que é normal. Se o cara é ímpio, tudo bem, mas quem teme o Senhor, quem ama a Deus, quem adora a Deus com o coração, tem que tomar cuidado com isso daí. Não é brincadeira, é perigoso. Então, em 2 Pedro 2,21 diz, porque melhor seria se não tivesse conhecido o caminho da justiça do que conhecendo-se desviando do santo mandamento que lhes fora dado. Melhor seria se nunca tivesse conhecido, nunca tivesse ido para a igreja do que conhecendo desviar. Então, o que acontece? O desviado vai para onde que ele vai? Diga aí. Então aqui deixa a reflexão. Então o que eu acho que é o seguinte, o único pecado que não tem perdão é a blasfema contra o Espírito Santo. A única maneira que a pessoa pode perder a salvação é se ela blasfemar contra o Espírito Santo. Ah, mas se ela mentir, os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Toda mentira confessada é perdoada. Então, por exemplo, e o suicídio? Vou falar um assunto polêmico hoje, eu estou falando coisas polêmicas. Vamos supor que o rapaz se atirou do 5º andar. Mas no meio do caminho, quando ele estava chegando lá no térreo, ele se arrependeu, pediu perdão e não queria mais ter feito isso e morreu. E aí? Então ele confessou. Eu vi um caso de uma pessoa que ela tentou se suicidar, ela pegou um facão de churrasco, abriu aqui a barriga, começou a sair para fora, todas as tripas ali, e ela foi sangrando, morrendo, ela, no meio que caiu a ficha do que ela fez, ela tentou segurar as tripas, tentou segurar o sangue, chorando, já não queria morrer, mas não teve jeito, ela acabou morrendo. Ela se arrependeu dela ter tentado se suicidar, completamente bêbada e drogada, ela fez aquilo, e aí, ela é salva, ela não é salva, ela se arrependeu. Então, eu acredito que a misericórdia de Deus é muito grande, mas existe uma coisa, que aquele que pecar contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão, porque é uma blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Então, vamos aqui, eu quero orar pela tua vida. Se você entrou aqui nesse vídeo e não conhece o Senhor, eu quero fazer o apelo para você entregar a tua vida para conhecer a Cristo como teu Senhor e Salvador, para que Ele escreva seu nome no livro da vida, para que você realmente consiga vencer, porque quem nasce de Deus vence o mundo, vence o pecado e vence a Satanás. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então quero orar pela tua vida, porque um novo tempo se começa a se manifestar na tua casa, na sua família e sobre você principalmente. Você é a chave. Amém? Querido Pai, quero apresentar essa alma comprada pelo teu sangue preciosa, comprada pelo sangue nobre do Filho do Deus vivo, através de um sofrimento da cruz, de uma alma pura que morreu na cruz pelos nossos pecados falhos. Pai, em nome de Jesus, que essa vida venha te receber como Senhor, Salvador, nascer de novo e viver o sobrenatural, a unção do Espírito, poder de Deus, em nome de Jesus,
que haja cura, salvação, regeneração. Você repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te recebo em minha vida como meu Senhor, como meu Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida e faça de mim a pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Amém, amém e amém. Agora você que entregou sua vida a Cristo, conte isso para pelo menos 3 pessoas da sua e vá buscar um lugar onde você possa conhecer mais. Um lugar perto da palavra de Deus, mais perto da Bíblia que você conhecer. Aí eu pensou que eu ia falar um lugar mais perto da sua casa? Não. O lugar mais perto da Bíblia que você conhecer. Aquela igreja parece que segue a Bíblia. Aquele é um homem de Deus, alguém que você conhece o testemunho de transformação. Então, vai nessa caminhada, céus abertos sobre você. Obrigado por me ouvir, graça e paz.